Muito obrigada, boa noite a todos e a todas. Eu me sinto muito honrada por estar aqui aprendendo também, né? Como professora, que sempre estou em processo de aprendizagem, eu também aprendo quando ensino. A gente estuda para aprender e aí a gente aprende para ensinar. Então, essa é a nossa dinâmica como professora e estou muito grata pelo convite honroso que me foi feito e pretendo discutir com vocês uma temática muito interessante, haja vista o atual contexto educacional que nós precisamos estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais para que as nossas práticas pedagógicas estejam contextualizadas. Então, por isso mesmo, nós iniciamos a nossa fala. No próximo slide, nós temos aqui, nós vamos falar hoje sobre os fundamentos curriculares para o ensino com mediação tecnológica. E nesses fundamentos, nós vamos discutir basicamente a flexibilização, integração e adaptação curricular. Como é que nós podemos, então, flexibilizar o currículo, integrá-lo e adaptá-lo no novo contexto educacional em que a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, a BNCC, ela está agora como um documento normativo, né? E aí a gente já traz a informação de que a base não é currículo. Eu estive presente na elaboração da base, mas a gente sempre discutiu exatamente isso. A base fornece objetivos de aprendizagem que constituem os direitos educacionais para que os estudantes de norte a sul, de oeste a leste no Brasil, independentemente das escolas públicas ou particulares, possam acessar conhecimentos que passam a estar agora presentes num documento que nós chamamos de currículo, tá? Então, a base, ela indica como serão os currículos a partir de 2019, 2020 e aí por alguns anos. No próximo slide, então, nós falamos que, para lembrar, vocês sabem que a Base Nacional Comum tem 10 competências e todas elas foram pensadas como essencialidades para que o objeto central, que é o estudante, que é o aluno, possa ter pleno desenvolvimento, acessando, inclusive, as ferramentas digitais no processo de ensino-aprendizagem. Por que eu falo inclusive? Porque mesmo estando em pleno século XXI, em que a criança nasce com, no mínimo, um aparelho de celular próximo, né, de alguém da família, então a gente chama isso de geração Z, como nós vamos ver depois da nossa fala, é impossível nós termos um documento normativo para os currículos e nós estarmos fazendo uma educação do século XIX em pleno século XXI. Podemos passar, então? Bom, algumas perguntas vão nortear a nossa fala. A primeira delas é: como reinventamos o currículo diante de tantas mudanças na sociedade e no mundo do trabalho? Acho que vocês concordam que nós estamos nesse processo inevitável de mudanças na economia, na educação, na política, e isso reverbera no mundo do trabalho também. E a segunda pergunta é: como os currículos estão adequados a esse contexto contemporâneo? Será que o que nós, professores, iremos levar com uma lista de conteúdos que serão acessados ao longo de um ano, de uma etapa escolar, de fato está acompanhando um contexto? Ou nós continuamos com os mesmos cadernos amarelados por longas décadas do nosso processo de ensino e aprendizagem? Próximo slide. E aí, a nossa fala de hoje tem como objetivo, então, o que eu pretendo ao final da nossa jornada de hoje, é que vocês possam compreender os processos de flexibilização, integração e adaptação curricular no ensino com mediação tecnológica.
Nós já conversamos em outros momentos, e vocês sabem disso também, pelas falas que me antecederam nessa jornada, que o ensino mediado por tecnologia não tem valor diferenciado do ensino presencial. Agora, é importante que nós saibamos também que a tecnologia por si só não garante o sucesso, não garante a educação de qualidade social, né? E aí a gente passa, então, para revisar as competências da Base Nacional Comum Curricular, para nós situarmos a nossa fala, entendendo o currículo nesse processo do ensino mediado por tecnologias, como mostra na próxima tela. Aqui nós temos as 10 competências que a base definiu. Cada competência tem um objetivo, vocês devem ter conhecido, desde a primeira versão, o documento ficou disponível para que as pessoas pudessem interagir, sugerir, criticar, a segunda versão da mesma forma, e nós temos então competências que são estabelecidas, e essas competências estão associadas a um que fazer, a um para quê. Por que essa competência foi definida? Ela tem uma finalidade, mas eu vou me ater na nossa fala em três competências que estão mais diretamente próximas ao que nós vamos conversar. Próxima tela. Então, aqui nós temos a competência número 4, número 5 e número 6, em que, na competência número 4, nós vamos utilizar diferentes linguagens. É importante que o estudante possa ter acessibilidade a diferentes linguagens, seja a linguagem midiática, seja a linguagem por meio de livros, de desenhos, de filmes. Existem várias linguagens que não é apenas a linguagem falada, a linguagem que é traduzida na forma dos livros e dos artigos, né? A cultura digital é um componente importante, porque essa competência vai ajudar na utilização e criação de tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Então, há um significado na criação de cada competência. E a competência número 6 é que o trabalho e o projeto de vida, eles estão associados nessa valorização e engajamento do estudante no seu habitat, no seu cotidiano e no próprio mundo que ele vivencia, né? Na próxima tela, nós temos, então, a competência número 5, que nós estamos conversando hoje, cujo objetivo é que o aluno possa compreender, utilizar e criar tecnologias digitais. Observem que toda a competência, ela é pensando no estudante, que é o objeto central de toda a educação. Eu sempre falo em sala de aula que toda a política educacional, pensada desde o dirigente maior do nosso país, passando pelo ministro da Educação, os secretários estaduais, municipais, gestores de escolas públicas particulares, não seria cumprida caso nós não tivéssemos a figura do estudante, que é o foco, é o centro, é o sujeito de todo o processo de ensino e aprendizagem. É como dizia Paulo Freire, não há docência sem discência, ou seja, eu só sou professora, Edilza, porque existem estudantes que estão no processo de aprendizagem. Então, voltando ao objetivo, como nós havíamos conversado, nós estamos olhando, então, o estudante como foco, como sujeito desta competência também. E, então, ele deve compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de formação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercitar
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Eu quero só comentar um pouco sobre essa ideia, porque, primeiro, nós falamos para vocês que o foco, o centro de todo o processo educativo é o estudante. Então, a compreensão, a utilização e a produção de tecnologias digitais por meio da educação escolar está vinculado a princípios éticos, está vinculado a significados que essa produção tem para o estudante, para a sua escola, para a sociedade. Então, ela não está deslocada, não é um descompromisso. Inclusive, nós vamos ter mais adiante um vídeo que fala exatamente sobre isso, né? A tecnologia, ela está sim vinculada a um modo de vida, a uma perspectiva de sujeito que nós estamos formando nesse momento. Que sujeito é esse? Um sujeito ético, um sujeito crítico, um sujeito que seja protagonista da sua história. Um sujeito protagonista é aquela pessoa, aquele jovem, adulto, até a criança é protagonista também da sua história, em que, consciente do que vai fazer, toma decisões acertadas. Então, ser protagonista é estar olhando a sua realidade, compreendendo, e aí, como dizia Milton Santos, né, um geógrafo muito conhecido do Brasil e do mundo, é nós pensarmos um pouco nesse cidadão que não é apenas um cidadão do local que ele vive, do estado, do município, mas ele é também um cidadão do mundo. Até porque o que eu crio hoje como tecnologia digital, o que eu coloco como informação, em fração de segundos eu posso ter disponível, pode estar disponível em qualquer lugar do planeta, tá? E aí, nós voltamos um pouco, como mostra a próxima tela, para uma ideia que eu queria comentar com vocês um pouco mais, do que seria a cultura digital, né? Que é falada no slide anterior. Primeiro nós vamos entender um pouco que a cultura, nós temos uma ideia de cultura e temos uma ideia de cultura digital. A ideia de cultura é que tudo o que nós fazemos, todo o nosso mundo, o nosso viver, o modo como eu falo, as minhas opções na gastronomia, como eu me alimento, o modo como eu me visto, tudo isso está ligado à minha cultura. Obviamente que se um de vocês nascesse, ao invés de ter nascido num município do Amazonas, ter nascido no estado do Amazonas ou no Brasil, tivesse nascido na Finlândia, na Coreia, no Japão, a sua língua seria diferente, a sua concepção de mundo também teria diferenças. Então, a primeira ideia que nós fazemos é que a cultura, como diz Williams, né, a cultura ela é um elemento material. Por mais que nós tenhamos concepções do que é cultura, mas ela é materializada no modo como nós vivemos. O modo como eu falo, o modo como eu sento, o modo como eu escrevo, o modo como eu penso, o modo como eu questiono, o modo como eu dialogo. Então, tudo isso é cultura. A cultura está impregnada no nosso modo de ser. E, além disso, ela é material também, por quê? Porque ela não fica apenas no plano das ideias, no plano conceitual, no plano da definição teórica, mas ela é materializada. E aí a gente tem também um mesmo autor que diz que a cultura não é simplesmente a maneira como vivemos nossa vida, mas é a própria vida. Então a minha vida, eu, Edils, estou imbuída de valores, de princípios, de normas que são princípios da minha cultura, como amazonense, como interiorana, como filha de Urucará. O meu mundo circula ao redor da minha vivência, que ela é topofílica, como diz Futuan, ou seja, que o amor ao meu lugar, aos meus princípios, aos meus valores me acompanharão independentemente do lugar que eu estiver. E aí, com isso, nós vamos chegando a pensar
nas novas tecnologias de comunicação e informação. Elas também são um produto cultural e elas também são cultura. Então, ao mesmo tempo que elas nos produzem, elas são produzidas por nós, seres humanos, sociedades da tecnologia. Então, por isso nós podemos falar de cultura digital, ou seja, uma cultura que é material, é o caso de nós termos nas nossas mãos um celular, um computador, uma câmera digital. Aqui mesmo no Centro de Mídias, vocês poderem acessar na televisão, nas mais diversas comunidades e municípios, aquilo que nós estamos conversando nesse momento. Ou seja, só temos essa possibilidade porque a cultura possibilitou a criação de novos elementos para a satisfação das necessidades humanas. Próximo slide, então. Nós vamos ver agora, gente, um vídeo que vai alargar um pouco mais a nossa compreensão do que é a cultura, e aí nós já trabalhamos o conceito, pensando agora na cultura digital. A competência 2 fala da capacidade dos alunos usarem o pensamento científico, mas também a criticidade e a criatividade para investigar a realidade e também resolver problemas, criar soluções para os problemas do mundo. Essa competência também dialoga com todos os componentes curriculares. Ela envolve, por exemplo, a habilidade de fazer perguntas. Como que a gente vai obter conhecimento se a gente não sabe perguntar? Não tem aquela curiosidade, aquela capacidade de entender o que a gente realmente quer saber sobre um determinado assunto. Também diz respeito à capacidade de interpretar os dados, as informações que a gente coleta com essas perguntas que a gente faz. Importantíssimo isso está nos currículos de ciências humanas, de ciências da natureza, mesmo de linguagens e matemática. Essa competência também tem que entrar no currículo para desenvolver a habilidade de usar lógica, usar intuição, dedução para fazer investigações sobre a realidade. Especialmente quando os estudantes estiverem desenvolvendo processos de pesquisa, pesquisas de campo, estudos, experiências em laboratório, é importante que os currículos prevejam a habilidade deles de formularem hipóteses, testarem essas hipóteses, chegarem a conclusões a partir de evidências e também fazerem a síntese das conclusões todas que eles tiram a partir dos seus experimentos. Por fim, para experimentar toda essa parte da criatividade, é fundamental que os currículos prevejam momentos em que eles vão desenvolver a capacidade de explorar ideias, de ter novas ideias, de criar soluções para problemas e de, obviamente, executar, botar todas essas ideias em prática. Então, o vídeo é bem esclarecedor, ou seja, é o que nós havíamos conversado um pouco antes, que toda essa cultura digital, ela está impregnada, mas ela também deve servir como um elemento, ou seja, como um meio para que a gente possa construir seres humanos melhores, né? E por que a gente traz essa preocupação? Por que a base traz essa preocupação? A próxima tela traz a informação exatamente de que o Brasil é um dos campeões mundiais em tempo de permanência na rede. Foi feita uma pesquisa, e vocês têm os dados aí na parte inferior da tela, de que o brasileiro passa, em média, 9 horas e 14 minutos por dia conectado. Ou seja, quanto de redes sociais, quanto de informação, quanto de Facebook, de Instagram, as pessoas estão acessando. Então, é impossível nós estarmos caminhando numa perspectiva de melhoria das condições sociais, melhoria da educação, se nós esquecemos esses dados. E aí, nós temos também uma outra informação que a gente vê na tela, de que a geração Z, ou seja, crianças que nasceram entre 1995 e 2010, ou seja, até o próximo, eles já são chamados de geração Z ou nativos digitais, em que eles acessam meios digitais e internet no cotidiano. Então, para essa geração,
o mundo online e offline, eles são apenas instâncias que se sobrepõem. Não há tanta diferença entre um e outro, então não há separação. E aí nós voltamos para a informação que a base traz em relação a essas questões que a gente está discutindo, como a gente pode ver na próxima tela, de que a base, então, ela tem um caráter normativo, que ela define o que todos os alunos devem desenvolver ao longo do seu percurso formativo na educação básica. Ela está definida, ela está ligada, ela está relacionada à própria LDB, e como nós apresentamos nos primeiros slides, ela não define o currículo, ela não define os currículos, mas ela ajuda no direcionamento da definição, ou seja, nortear os currículos dos sistemas educacionais das unidades federativas, em todo o Brasil, desde a educação infantil até o ensino médio. E aí, quando a gente pensa nisso, que a base orienta, ela traz também a possibilidade de desenvolver as competências, pode mostrar na tela, né? Ela estabelece conhecimentos, competências e habilidades que nós vamos esperar para que esse aluno possa ter uma formação humana integral e que a sociedade seja justa, democrática, inclusiva, ou seja, tudo aquilo que nós pensamos para uma sociedade melhor, a base também vislumbra esta possibilidade. Na próxima tela, então, nós temos, agora entrando especificamente no nosso tema, uma discussão sobre o que é currículo. Essas ideias é do professor Tadeu Tomás da Silva, em que ele diz que o currículo é uma parte seletiva, feita por alguém em algum tempo, com algum conhecimento legítimo. Então, a ideia que o professor Tomás Tadeu defende aí, nessa citação, é de que o currículo é produto histórico, social. Ele está, sim, contextualizado num tempo. Ele é permeado de conflitos também, de tensões, de compromissos sociais, políticos, econômicos, que vão organizar ou desorganizar um povo. Então, não é a ideia de que o currículo é algo pronto, acabado, que é imutável. Pelo contrário, ele também é um reflexo muito vivo da própria sociedade em que nós estamos vivendo. Então, não é uma montagem neutra, não é algo que aparece nos livros, nas salas de aula, para que a gente cumpra sem questionar, inclusive, né? E aí nós temos uma forma esquemática de pensarmos o currículo, na próxima tela, em que vocês observam o seguinte: o currículo expressa o que nós somos, né? Ele sinaliza o que nós queremos e o que nós entendemos da realidade. O que significa isso? É que o currículo é uma expressão viva da sociedade. O currículo, a ideia que nós temos que ter hoje, que o currículo é sim um produto social. As leis são produtos sociais, as normas são produtos sociais. Então, por isso que há necessidade de, a cada contexto histórico, a cada grande mudança, nós também estamos atentos para que mudanças, para que horizontes, para que caminho nós vamos seguir, tá? Então, o currículo, ele é produto histórico, social, permeado de conflitos, ele sinaliza que tipo de educação e de ser humano nós queremos e não é neutro. Acho que essas ideias são bem importantes para a gente pensar depois na flexibilização, na integração e na adaptação que nós iremos discutir daqui a pouco. Tá? Então, na próxima tela, nós temos uma imagem que eu achei bem interessante de nós trazermos para cá, porque a ideia de currículo é como se eu estivesse colocando nas minhas mãos, enquanto professora, uma perspectiva de mundo, na medida em que eu crio conteúdos, que eu digo que temas serão trabalhados numa etapa formativa, eu também estou pensando não apenas no meu estudante,
não apenas no sujeito da educação, que eu falei para vocês que é o discente, né, que é o estudante, o aluno, mas também eu estou pensando no meu mundo mais imediato, que é a minha comunidade, o meu município, o meu estado, o meu país, o meu continente, o meu mundo, o meu planeta, o meu universo. Então, daí a importância de nós pensarmos hoje neste currículo. O currículo, então, como vocês podem ver, ele está relacionado às tecnologias de informação e comunicação e às redes sociais. Não dá mais para falar em currículo sem falar sobre esses itens. É preciso que a gente possa pensar que o currículo não é algo dado, imutável, inquestionável. Eu tenho que pensar na flexibilidade curricular, que é o tema da nossa fala de hoje também, que posteriormente eu irei discorrer um pouco mais. É preciso que a gente possa, por meio do currículo também, estimular a construção de novos conhecimentos. É ali que o estudante vai acessar novos conhecimentos, novas informações. Pode voltar a tela, por favor? E nós vamos ter um processo dinâmico de produção coletiva, porque a educação não ocorre de modo individual, ela é sim um processo individual, cada um aprende, cada um assimila, compreende, porém ela é um processo coletivo. E também a gente tem que pensar no currículo que vai produzir conhecimento rizomático. O que é um rizoma? Rizoma é uma ideia que vem da biologia para falar daquelas plantas que desenvolvem raízes horizontais e que elas se entremeiam, né? Em determinado momento essas raízes até podem fazer um crescimento verticalizado, porém o crescimento horizontal, ele dá uma ideia de que ela não tem começo, não tem meio, não tem fim. E essa ideia de rizoma foi adaptada para um grande autor que trabalha também com a questão do conhecimento, com a epistemologia, que é o Deleuze, né? Então, Deleuze e Guattari pensaram o seguinte: o conhecimento rizomático, portanto, aquele que parece raízes que crescem para os lados, né, para os lados, não é feito de unidades, mas de dimensões, ou seja, de direções movediças. Ele não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda. Então, é dessa forma que a gente vai pensar que o currículo também é possibilitador de um conhecimento rizomático, em que ele junta, né, que ele atrela as tecnologias de informação, gera conhecimentos, tem que discutir a flexibilidade, a adaptação, a educação como um processo social e coletivo, né? E aí, a gente traz uma imagem para vocês, para que a gente possa entender melhor, dentro da perspectiva da educação mediada por tecnologia, o que é flexibilização? Como é que é a integração curricular? Como é que eu posso fazer? E o que eu chamo de adaptação? Essas são teorias amplamente discutidas por autores que estão pensando, analisando, problematizando, discutindo, criticando, sugerindo novos modelos de educação, novas práticas educativas. Então, quando eu penso em tudo isso, eu tenho ali no centro, como vocês podem perceber, o que nós estamos discutindo hoje, que é o currículo. Nós vamos pensar, então, num currículo que deve ser flexibilizado, integrado e adaptado. E aí a gente vai passar, começando pela flexibilização curricular. Bom, o que vem a ser a flexibilização curricular? É quando eu tenho uma diversidade de contexto, uma diversidade de ideias, diversidade de pensamentos, de etnias, de grupos, e que eu vou flexibilizar esse currículo para que ele possa ter importância na configuração, na vida das pessoas que estão acessando a educação. Portanto, quando eu flexibilizo o currículo, eu estou pensando nessa promoção
de um ensino de melhor qualidade para todos. As 3 ideias que foram faladas anteriormente, de forma nenhuma vai ser apresentada como uma diminuição da qualidade da educação, ou seja, a professora Edilza disse que se eu flexibilizar o currículo, se eu adaptar, se eu fizer alterações, eu vou estar diminuindo a qualidade da educação. Em nenhum momento nós falamos isso. Porém, da mesma forma como um plano deve ser flexibilizado, o currículo também tem que ser flexibilizado, porque podemos ver na próxima tela, é a próxima agora. A flexibilização curricular é quando nós vamos fazer adaptações do currículo para a realidade que eu vivo. Eu vivo numa realidade indígena, eu vivo numa realidade de pescadores, de agricultores, de seringueiros. Então, a minha linguagem vai ter que ser adaptada para essa realidade, para que tenha significado para quem faz a educação. Uma outra ideia também é que o enriquecimento curricular vai ser decorrente dessa flexibilização, porque quando eu flexibilizo, quando eu adapto, eu estou propiciando uma linguagem comum, uma linguagem mais apropriada, uma linguagem mais acessível. Eu estou traduzindo um conhecimento científico, uma linguagem que muitas vezes traz definições, traz conteúdos que são mais duros, são mais distantes de uma realidade, para algo que seja mais flexível, para algo que seja mais próximo, mais compreensível. Até porque, minha gente, o estudante só vai atribuir valor e significado para a educação que você está trabalhando na sala de aula, se ele souber para que serve. É aquela velha história. Por que nós não aprendemos muitas vezes a fórmula de Bhaskara, por exemplo? Porque a gente não sabia para que servia. Nós aprendemos o elementar da matemática, e aí outros que enveredaram pela ciência matemática compreenderam com muito mais profundidade do que eu, que sou da área de ciências humanas. Mas então, essa flexibilidade, como a tela mostra, ela está sim diretamente relacionada a uma possibilidade de compreensão destes elementos, desses conteúdos que o currículo me apresenta. E o último tópico que nós temos ali é que, quando eu flexibilizo também o currículo, obviamente que toda a minha prática pedagógica vai estar flexibilizada, ou seja, maleável, né? Não é a flexibilização é o contrário de rigidez. E isso, inclusive, vai reverberar, ou seja, vai estar expressa nas formas como a avaliação curricular vão ser feitas, né? O currículo ele é um conjunto de temas que vão ser trabalhados durante um ano, mas eu posso flexibilizar dependendo da realidade, do local, da cultura, da natureza que eu estou vivendo. E aí a gente passa para o próximo slide sobre a integração curricular. Né? Falamos da flexibilização e agora nós falamos da integração. A palavra integração vem do verbo integrar. Quando eu integro, eu junto, eu somo, eu integro uma turma com a outra, eu integro uma disciplina com a outra, eu integro uma etapa com a outra, eu integro pessoas num grupo. Então, a integração curricular é também uma teoria que é discutida na medida em que se fala sobre o currículo, em que nós podemos fazer integração pessoal e social a partir do currículo que nós estamos trabalhando e discutir problemas pertinentes à própria realidade que nós estamos trabalhando. Ou seja, independente das disciplinas que eu trabalho, eu posso, sim, como professora de geografia, trabalhar questões referentes às ciências. Eu posso, como professora de português, também discutir o problema da sustentabilidade. Por que não? Por que eu não posso trabalhar regras, posso trabalhar questões gramaticais, posso trabalhar tempos verbais
compreendendo a realidade que eu vivo. Então, quando eu integro disciplinas, eu posso participar aí num processo multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, tá? A integração é quando essa rigidez da disciplina que eu trabalho, da minha formação como professora, deixa de existir e eu vou congregar com outros professores, vou discutir, vou entrar naquele processo de aprendizagem e ensino que tem como pressuposto uma palavra que muitas vezes é caríssima para nós professores, chama-se humildade. Eu só posso possibilitar a integração da minha disciplina, do meu currículo, dos meus saberes, na medida em que eu vou me despir da arrogância pedagógica da minha área de formação, dos meus níveis de estudo, e eu vou dialogar com outros colegas professores de outras áreas, de outra formação. E quem ganha com isso, primeiramente ganha eu como professora, mas ganham também os nossos estudantes, porque eles vão perceber que o conhecimento deixa de ser engavetado, deixa de ser segmentado, que deixa de estar compartimentado para ter um conhecimento mais amplo. É o que dizem alguns autores, como Edgar Morin, por exemplo, um conhecimento da complexidade, um conhecimento complexo, um conhecimento em que nós eliminamos algumas barreiras do conhecimento, da disciplina, e aí nós vamos promover uma integração. Essa integração curricular, próxima tela, nessa tela que vocês têm aí, ela também ocorre num contexto social, ela acontece como uma concepção de currículo. Eu não posso jamais integrar o currículo se eu não sei o que é currículo. Eu tenho que saber que o currículo é um documento normativo, construído por pessoas que pensam a educação, que eu posso sim discutir, que eu posso interagir, que eu posso integrar conhecimentos a este currículo e que eu posso a ele integrar também novas experiências. Então, nós vimos a integração e aí passamos para o terceiro ponto, que é sobre a adaptação curricular. Próxima tela. O que são adaptações curriculares? São ajustes, são modificações. Professora Edilza, mas flexibilizar também não é ajustar? É. Só que flexibilizar, ela vai ter uma dimensão diferente de adaptação, porque aqui eu vou ver as diversas necessidades do aluno para que eu atenda condições diferenciadas, inclusive quando eu falo do aluno com condições especiais, né? Do aluno do aluno que é surdo, do aluno que é mudo, do aluno que tem dislexia, que tem disfonia, das várias necessidades, e que agora eu, como professora, tenho que ter a sensibilidade de adaptar o currículo de acordo com as necessidades que me apresentam na sala de aula. E aí, como professores, vocês devem saber, tanto quanto eu, que a sala não é homogênea, não existe sala homogênea. Eu tenho o estudante que compreende mais, que compreende menos, que tem mais facilidade de assimilar determinadas ideias, que tem mais dificuldades na escrita. Eu tenho um aluno na sala com alguma necessidade especial, e aí que entra a necessidade da adaptação. Uma questão bem presente nas comunidades rurais do Amazonas é a própria natureza multisseriada que alguns colegas nossos trabalham. Aí você tem que ter a flexibilização, a integração e a adaptação curricular. Ou seja, você não deixa de trabalhar o currículo, você não deixa de trabalhar os pontos que foram indicados para aquele ano, para aquela série, porém você vai ter a capacidade de
adaptar, de flexibilizar, de integrar, dependendo da condição, dos sujeitos, das necessidades, ou seja, é a própria realidade que me diz o momento que eu tenho que acessar uma dessas ferramentas, desses meios, para que o meu trabalho tenha sucesso, né? O trabalho do professor, minha gente, é o de ensinar. Nós aprendemos também ao ensinar, a gente sabe disso. Mas quando eu penso em ensinar, eu não posso jamais pegar um conteúdo, um plano de aula, um determinado tema que vai ser discutido e levar para a sala de aula sem pensar nessas diversidades de compreensão, diversidades étnicas, diversidades de naturezas que estão presentes na sala de aula. Então, quando a gente pensa na ideia de que a sala não é homogênea, que nós vamos ter que lidar com a heterogeneidade de sexo, de idade, de compreensões, de visão de mundo, de cultura, né? Aí a gente pensa realmente na necessidade de um currículo flexível, integrado e adaptado. Próxima tela para a gente concluir. Então, a adaptação curricular que eu estou falando para vocês é quando a escola agora, preocupada nos momentos de formação pedagógica, no início do ano, preocupadas nas reuniões que antecedem o encontro de pais e mestres, preocupada na elaboração dos planos quinzenais, semestrais, ela vai ter a sensibilidade de pensar que a escola deve proporcionar essa formação de professores de modo que eles possam pensar que a educação tem que ser de qualidade para todos e, inclusive, para aqueles que têm necessidades especiais. E como eu falei há pouco, né, a adaptação, eu não posso dizer aqui para vocês agora, daqui do estúdio, que tem que ser dessa ou daquela maneira. É a sala de aula que me dá isso. É a minha realidade. É só quando eu estou no chão, discutindo com os alunos, conhecendo, é que nós vamos fazer isso. Um parêntese que nós podemos fazer aqui, bem interessante, é que o primeiro dia de aula, quando nós não conhecemos os estudantes, é talvez um dos dias mais importantes para o sucesso do nosso trabalho. Para nós também termos o currículo como um aliado do nosso processo formativo, da nossa prática pedagógica. Como é que a gente trabalha isso? Primeiro dia de aula, eu posso fazer um diagnóstico dessa realidade que eu tenho, conversar um pouco com os estudantes, saber quem são, como é que vivem, pedir que eles falem, pedir que eles possam se revelar um pouco, dependendo da idade, claro que isso vai ter diferenças, mas a dica desse primeiro dia de aula e da riqueza que ele vai nos dar em termos de planejamento, em termos de cumprimento do currículo e desses três processos, né, da flexibilização, da integração e da adaptação, vai ser muito, muito, muito importante. Uma outra questão que a gente também traz como ideia muito interessante é que nós, professores, temos que ter o olho clínico na sala de aula, o olho clínico para o aluno que apresenta necessidades diferenciadas, e aí sim eu vou estar trabalhando as adaptações de acordo com cada realidade. Pode passar o próximo slide? E aí nós voltamos para a gente conduzir para um fechamento. Então, a gente pode perguntar assim, ó, como é que a tecnologia, esse ensino mediado por tecnologia, vai ser pensado agora na dimensão do currículo que eu vou trabalhar? Nós vamos ver um vídeo, e aí eu queria chamar a atenção para vocês para o seguinte, que a tecnologia, ela pode ser usada como meio, como novas práticas sociais e como um meio de discussão. Se eu estou trabalhando o ensino mediado, eu vou ter a tecnologia como aliada. Mas aliada para quê? Qual
qual é a importância que eu posso dar a ela no processo educativo. Como é que eu vou estar trabalhando determinado conteúdo curricular, trazendo a tecnologia para que ela possa estar ao meu favor. Então, eu queria que vocês vissem, pode trazer a tela anterior, por favor, a tela anterior. Eu queria que vocês observassem como é que o vídeo vai trabalhar isso, a tecnologia como um meio para facilitar a construção do conhecimento, né, quando a gente chama isso de aprendizagem significativa, a tecnologia como um lugar de novas práticas em que o aluno pode argumentar, pode se expressar de forma clara, utilizando conhecimentos da internet, das mídias, né, das diversas mídias, dos grupos sociais, e a tecnologia como um meio de discussão, para que a gente possa pensar sempre no senso crítico, na ética e na reflexão. Jamais a tecnologia tem que ser usada desprovida de qualquer um desses elementos. E aí a gente vai chamar o vídeo agora e a gente volta com um comentário posteriormente. Ser professor é ser constantemente desafiado. Ao longo da história, professores sempre descobriram maneiras de ter a tecnologia como aliada. Instrumentos para facilitar o ensino e aprendizagem de seus alunos, que vão desde o giz e a lousa até os navegadores de internet, surgem continuamente. Os recursos digitais eles podem ser incluídos nas aulas de várias maneiras, né? Pode ser um vídeo introdutório sobre algum tema que você vai abordar na aula, pode ser um vídeo sistematizador, que eu chamo de avaliação. Então você leva o aluno para a sala de computação e você tem um jogo ali de perguntas e respostas. Nesse jogo de perguntas e respostas você pode avaliar o aluno se ele aprendeu ou não o seu conteúdo. As novas tecnologias digitais de informação e comunicação trazem inúmeras possibilidades. A descoberta dessas novas possibilidades enche os olhos de alunos e professores, muda os nossos hábitos e práticas, nos faz diferentes, nos traz novas perspectivas e novas demandas para a escola. O uso da tecnologia pode se dar de diferentes maneiras. A tecnologia como um meio, a tecnologia como um lugar para novas práticas e textos, a tecnologia como objeto de discussão. A prática de sala de aula vai nos obrigando a cada dia a tentar ser mais claro e alcançar o maior entendimento do aluno. O primeiro jeito aí da tecnologia estar presente na escola é a gente pensar na tecnologia como meio, né? Então, por exemplo, como meio de ensinar alguma coisa. Claro que também eu posso pensar na tecnologia como tendo ali uma quantidade de informações que o meu aluno pode sempre recorrer e, portanto, ela também é meio, um lugar onde eu posso buscar informação. Então, este uso da tecnologia como meio, né, seja para ensinar alguma coisa, para acessar uma determinada informação, para me facilitar a vida como professor, né, podendo, por exemplo, didatizar. Então, quando eu faço, por exemplo, um PowerPoint, e que eu coloco animações, vídeos, ou quando eu faço uma apresentação num Prezi e tal, eu estou usando a tecnologia também para me ajudar, né, a tornar o meu conteúdo mais palatável para o aluno, né, eu estou facilitando ali de alguma forma. Não se trata só de passar a usar novidades para fazer coisas velhas. Novos textos e novas práticas comunicativas passam a existir com novas tecnologias. O professor pode estimular a produção desses textos e a participação crítica nos ambientes digitais por meio do uso de recursos e ferramentas. Convidar o aluno a se apropriar dos recursos para produzir pode ser uma grande motivação, além de uma chance formidável para discutir novas linguagens e narrativas. A gente pode pensar que a tecnologia também, ela não é só um meio, é nela, por ela, através dela que certas práticas têm lugar. Então, quando eu vou pensar, por exemplo, na dinâmica de uma rede social, o fato de todo mundo publicar conteúdo, o fato de eu curtir, o fato de eu comentar, o fato de eu redistribuir uma informação, o fato de eu pegar, por exemplo, uma notícia, editar essa notícia, né, fazer os famosos memes. Ora, isso são usos da tecnologia, né, atuais e que, de alguma forma, a escola precisa também contemplar. Nunca estivemos tão conectados. A Web 2.0 causou uma grande transformação no universo online. Antes,
Uns poucos privilegiados dominavam a tecnologia. Eles controlavam os canais de publicação de conteúdo. E a grande maioria do público acessava apenas essas fontes, como se faz ainda hoje diante dos canais de televisão abertos. A Web 2.0 facilitou o acesso aos canais de publicação. Todos passaram a ser fontes de informação. Uma internet mais democratizada que trouxe novas responsabilidades. Se isso acontece, qual é o papel da escola nesse lugar? A escola tem que qualificar esta voz. Qualificar esta voz do ponto de vista ético, do ponto de vista estético, do ponto de vista político. Poder publicar, né, para muita gente, tem que pensar o que eu vou publicar, o que eu vou soltar na rede, o que eu vou fazer. Né? E também tem o lado contrário. Se todo mundo publica, eu também preciso saber achar o que é confiável do que não é confiável. Então, esse é o papel da escola. Então, não é reproduzir só as práticas, né, da cultura digital que o aluno faz fora da escola, mas, de alguma forma, contemplar essas práticas na escola, sempre tendendo a qualificar a voz desse aluno. Tem pesquisas que mostram que o uso maior da tecnologia na escola é para fazer pesquisa. O que não é um problema, o que não seria um problema, se pelo menos essa pesquisa fosse mais orientada. Se eu trabalhasse com o meu aluno, então, né, o que é uma fonte confiável, como é que eu faço para, de alguma forma, juntar a informação de 2, 3 fontes num outro texto que seja meu, autoral, apoiado nos outros, ou seja, não simplesmente recorte e cole. Preciso ensinar como é que eu pego a palavra do outro, como é que eu junto 2 fontes, como é que eu parafraseio, como é que eu cito. Claro que para encaminhar uma atividade de pesquisa também adequadamente, a escola teria que dar um recorte de um problema de pesquisa. Em geral, a escola dá só tema, aquecimento global, mas o que do aquecimento global eu quero saber, né? Achar fontes, analisar fontes e dados, como é que eu trato isso. E, finalmente, também, como é que eu socializo isso, né? Eu tenho diferentes gêneros que eu posso usar para socializar essas informações, né? E que podem ser mais ou menos digitais, né? Por exemplo, também, né? Eu posso produzir uma revista digital como fim do trabalho de pesquisa, eu posso produzir um vlog, por exemplo, comentando alguma coisa, um vídeo como finalização de um projeto de pesquisa, eu posso produzir um documentário, né? Eu posso produzir uma fotoreportagem, eu posso produzir uma exposição oral com o apoio de algum apresentador de slide do tipo PowerPoint. Eu tenho vários gêneros que também, de alguma forma, utilizam as tecnologias, né? E que podem, de alguma forma, tanto ferramentas, né, quanto as próprias tecnologias, e que podem servir para divulgar esta pesquisa. Isso também é usar a tecnologia para as práticas que nela circulam. Um outro modo da tecnologia estar presente na escola é como objeto de discussão. Para tanto, é preciso que você, professor, pense em como levar os alunos a compreenderem e avaliarem as ações e textos de diversos tipos que circulam nas redes. Como ajudá-los a construir uma visão crítica do que circula na rede. E ela tem que ser também objeto de discussão na escola. Seria um terceiro jeito dela estar presente. É importante, sim, comentar o que circula nas redes sociais, o que é adequado, o que não é adequado, o que é público, o que é privado, né, em termos de publicação. Então, não é porque eu tenho um YouTube da vida onde eu posso publicar vídeos ou qualquer outros, né, espaços e ferramentas e ambientes que eu vou sair publicando qualquer coisa. Eu tenho que pensar no que faz sentido. É um espaço muito legal, que dá para compartilhar vídeos muito legais, que dá para propor interações muito legais. Mas se eu fico também me perdendo e porque a tecnologia permite, eu fico ali simplesmente jogando uma quantidade de vídeo, nem pensado, nem elaborado, nem editado, por mera facilidade, a coisa perde o sentido. Nunca fomos tão desafiados, mas também nunca tivemos tanta tecnologia digital de informação e comunicação ao nosso dispor. Fica então o desafio para que repensemos como temos usado as tecnologias digitais na escola e como podemos avançar ainda mais nesse uso. Vocês viram que o vídeo é bem interessante, porque como é algo relativamente novo para nós trabalharmos no currículo, ele vai nos dando algumas bases, algumas orientações, algumas dicas de tornarmos o ensino significativo, interativo, importante para o aluno, acessando aquilo que o aluno gosta de fazer. E aí, temos algumas perguntas que eu acho que são pertinentes para a gente responder hoje, amanhã, este ano,
que significa mesmo flexibilizar o currículo na minha prática pedagógica? O que significa para você, professor? Como é que você pode integrar o currículo aos problemas e questões significativas que se apresentam na sua realidade? E que adaptações curriculares eu posso efetivar para que a aprendizagem seja maximizada? Então, essas questões eu acho que são interessantes, talvez nós não tenhamos resposta hoje, mas a gente pode dialogar depois. E aí, para concluir, eu quero mostrar para vocês, na próxima tela, o que eu considerei importante nesse trabalho. O currículo escolar, ele tem que acessar saberes, e aí esses saberes são os saberes da vida cotidiana, o saber do aluno, o saber da vivência, da experiência que ele traz como bagagem cultural e que vai ser somado também aos outros saberes que são organizados pela cultura escolar. Tem a cultura da comunidade, do bairro, da cidade, mas tem a cultura escolar, que vai trabalhar as questões mais científicas, né? E o nosso objetivo é que a gente possa formar a pessoa humana. Nós temos lá no artigo 2º da LDB os 3 pilares da educação. Para que serve a educação? Em síntese, é para a formação humana. Para pensar nesse futuro profissional, que sob as orientações da BNCC, ele possa desenvolver-se como pessoa, como sujeito social, preparado para o mercado de trabalho. E aí eu trouxe para vocês uma cartela que é para nós sinalizarmos, pensando nessa escola que se tem hoje, né? Eu pediria que vocês lessem com atenção. Era uma vez uma cidade que possuía uma comunidade, que possuía uma escola. Mas os muros dessa escola eram fechados e essa comunidade, de repente, caíram-se os muros e não se sabia mais onde terminava a escola, onde começava a comunidade, e a cidade passou a ser uma grande aventura do conhecimento. Eu acho que é esse tempo que nós estamos vivendo agora, tá? Nós temos aqui as referências que foram utilizadas para eu preparar esses slides, e eu me despeço com um abraço e agradecendo mesmo pela paciência, pela atenção de vocês. Gente, um beijo no coração e muito obrigado. Eu aprendi com vocês também, viu? Que a gente possa caminhar cada vez mais para uma educação melhor e para seres humanos melhores na nossa sociedade.